Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Tem problema se eu virar essa caixinha para mim, o retorno? Ela funciona? Se virar para cá? Pode. Valeu. Feliz de estar aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Pastor Paulo, que Deus abençoe sua vida, sua família. Pastor Eliane, sempre elegante, eu não me acostumo. Ela é maravilhosa. Eu sou bem tranquila assim para esse lance de vestuário, tranquila até demais. Gosto um pouco mais assim de um tênis, uma roupa mais confortável, mas quando eu vi que eu ia vir pra cá, o pastor Eliane, eu falei, deixa eu arrumar minha roupa direito. Maravilhosa, uma inspiração. Deus abençoe toda essa igreja. Eu estava ali ao lado do pastor e eu disse, pastor, os jovens aqui desta igreja, eles fazem valer a palavra que diz, jovens, sois fortes. Vocês são diferenciados. Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Aleluia! Oh, glória! De verdade, Deus abençoe a moçada dessa igreja. A impressão que dá é que todo mundo aqui é jovem abaixo dos 100 anos. Sensacionais, Deus abençoe. Feliz de estar com vocês aqui nessa conferência. Muito obrigado pelo convite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Ministério de Louvor da Lagoinha, Uberlândia. Tem um nome específico, desculpa a minha ignorância ou não? Ministério de Louvor da Lagoinha, Uberlândia, como é? Eu quero saber, do DVD que eu participei, ó. Olha aí, o década de 80 do DVD que eu participo. Como é que chama? Look Worship. Sentiu meu inglês, eu gastei agora, viu? Sensacionais. O grupo inteiro, todos, o coral, todos vocês. Vamos aplaudir ao Senhor pela entrega deles nesta noite. Vamos fazer isso com vontade. Deus abençoe, nossa. Glória a Deus, glória a Deus. Oh meu Deus, confesso que eu não consegui adorar tão espontaneamente que eu fiquei preocupada. Na hora que eu vi a câmera passando, quem nunca? Que coisa mais linda. Mas naquela segunda canção foi inevitável, né? Quando vocês começam a aclamar, pode entrar, vem, meu Deus, aí a gente esquece realmente tudo que está ao redor. Músicas lindas. Deus abençoe, que seja um novo tempo, um ciclo de novas oportunidades para vocês, para a igreja do Senhor, Brasil, através dessas canções. E o outro que falou que é batista, eu não entendi nada, ele não sabe ser batista, coitado. Eu não entendi nada, ele dizendo, olha, não sabe, irmão, você não sabe ser batista. Vocês têm que entender que a Lagoinha transcendeu a denominação. Ela agora, entendeu? Ela criou um método novo de adoração, que não dá para a gente encaixar numa origem denominacional apenas. E eu falo isso com alegria. Quisera que todos nós, quanto Igreja de Cristo, possamos transcender, né? Transcender, não nos princípios, né? Mas na adoração. Aí minha mãe te ouvindo cantar, como é que é o nome do nosso pastor que estava aqui liderando? Minha mãe ouvindo David cantar, se rasgando na presença de Deus. Eu cá comigo pensando, se tu matar minha mãe, tu vai ver só. E aí ela se rasgando na adoração, David, ela chegou para mim e disse assim, Camila, porque é bom do mesmo jeito. Eu cá comigo, é a unção que continua fazendo a diferença, né? Oh, glória! De verdade, Deus abençoe. Vamos lá, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Versículos de número 8 em diante. Versículos 8 em diante. Tem um sonzinho bem leve de fundo? Tem? Eu estou ouvindo, é porque eu não estou vendo ninguém sentado ali, estou pensando, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Pode tirar só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com tudo. Eu estou assim, meu Deus, quem está tocando?
Não tem ninguém aqui. Aí depois, vamos aproveitar que hoje está tudo ao vivo, aí sobe o pessoal do ao vivo. Ou vocês agora só vão tocar na... Ó, vocês não me irritam não, hein? Aí depois me ajuda aqui, daqui a uns 20 minutinhos pode subir para o pessoal, os músicos da Casa do Senhor para me ajudar, tá bom? Diz assim o texto: Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via coisa alguma. E guiando-o pela mão o conduziram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo, gente? Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou a ti para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas ele pregava dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Senhor apareceu para Saulo no caminho de Damasco, tudo isso que Ananias ouviu e está agora falando com o Senhor, a fim de argumentar com ele naquela visão, para tentar, quem sabe, desanimar Deus de continuar dando a Ananias essa instrução e a responsabilidade dessa missão. Que missão, Camila? Parar de frente agora do maior perseguidor daquela atualidade da igreja. Saulo era tão obstinado e tão obcecado à perseguição da igreja de Cristo, que ele está indo para Damasco, uma jurisdição que não lhe competia, um território que não estava na sua alçada. É como se ele estivesse fazendo mais do que hora extra dentro do seu ofício e dentro do seu serviço. Mas isso aqui aponta para o nível da sua obstinação. Obstinação, na verdade, que já virou uma obsessão contra a igreja de Cristo. Haja vista que haviam outras pessoas que poderiam cumprir sobre a guarda romana esse comando, ele não precisaria se ausentar de Jerusalém, mas ele está perdidamente obstinado a perseguir aquilo que ele acredita ser, na verdade, mais uma seita. Paulo, ele não está fazendo mal porque ele é um homem mau, pelo menos não na razão da sua consciência e da sua concepção. Presta atenção nisso aqui. Ele não está fazendo mal porque ele tem o prazer no mal.
Ele não está prendendo porque ele tem prazer na tortura, no interrogatório que tem tortura, ou na perda de pessoas, não. Ele na verdade faz aquilo que é errado, acreditando que está fazendo a coisa certa, porque ele está cego pela ignorância da sua religião. E não sou eu que estou julgando, é ele mesmo que depois da sua conversão diz que dentro da religião dele, ele era o mais obcecado de todos. Ele faz o que é errado, acreditando que está fazendo a coisa certa. E é por isso que a gente tem tanta identificação com o apóstolo. Não só com o apóstolo Saulo, mas também com o perseguidor Saulo. A maioria de nós que estamos aqui não cometemos erros, conscientes dos nossos erros. Não estou dizendo que você é abduzido quando você comete um erro. Não estou dizendo que você perde a sua consciência quando você comete um erro. Mas normalmente, a maioria de nós que estamos aqui, quando eu digo a maioria, eu estou falando a maioria de cristãos que estão hoje aqui, são aqueles cristãos que quando erram, não estão errando porque querem errar, mas estão vivendo inclusive o que o próprio Paulo admite acerca de si mesmo, quando ele escreve a carta à igreja de Roma, já convertido. O que ele vai dizer? O querer bem está em mim, e eu procuro me organizar para cumprir o bem que está em mim, mas ocorre que quando eu vou executar o querer bem que está em mim, encontro outra lei, a lei que opera nos membros do meu corpo, a lei do pecado que impera sobre mim, e me leva a fazer o que eu não queria fazer. E aí ele vai resumir dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ou seja, eu me programo em fazer o bem, e me programando em fazer o bem, enquanto eu estou indo lá para realizar o bem que eu quero fazer, eu me vejo fazendo o mal que eu nem programei fazer. Vocês estão compreendendo isso aqui? Aí ele diz: que miséria, eu me sinto um miserável. Então, se um camarada que fala quase 5 línguas, que foi levado a regiões celestiais, das quais, tendo a raiz etimológica de todas as palavras, não sabia traduzir o que viu. Se alguém que faz toda a junta teológica do passado e do presente admitir que se por uma desgraça todo o compêndio de informações do Antigo Testamento e dos princípios da lei de Deus se perdesse, as cartas paulíneas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de fé, doutrina e salvação. Se esse irmão está dizendo que depois de tudo isso, ele se considera um miserável, como eu e você ousamos acreditar que não há em nós a necessidade de uma libertação diária para pararmos de cometer os erros que cotidianamente continuamos cometendo. Este homem vai deixar claro para mim e para você que um erro não deixa de ser um erro só por ter sido cometido sinceramente. Vou falar de novo. Um erro não deixa de ser um erro só por ser cometido sinceramente. A consequência desse erro sempre virá. Então ele na verdade está cumprindo o seu ofício de maneira equivocada, porém ele acredita na sua razão de saber. Ou seja, limitando-se à capacidade do seu conhecimento. Todas as ações que você toma, elas fazem parte de uma decisão tomada dentro da sua área de conhecimento. Você vai decidir em cima do que você sabe, você vai decidir em cima do que você ouve, você vai decidir em cima do que você conhece. Então quem conhece pouco tem pouco poder de decisão, quem conhece muito tem maior poder de decisão. O conhecimento é a fonte de libertação para as decisões mais assertivas da humanidade. Satanás, sabendo disso, ele trabalha para corromper o entendimento do homem. Satanás, sabendo disso, ele trabalha para bloquear a sua capacidade de buscar conhecimento. Alguém acha que as ferramentas do diabo é só droga, cocaína, prostituição, masturbação e outras coisas relacionadas a pecados de luxúria, vaidade, etc. Mas na verdade, toda obra satânica ou toda obra do império das
das trevas trabalha com essas coisas de maneira secundária. A maneira prioritária pela qual o império das trevas se move é através da ignorância. As maiores trevas da vida não é uma coisa escura, pesada, uma nuvem densa ou rituais, não. As mais densas trevas não são as coisas que você aprende a fazer em rituais do lado de fora, mas é a ignorância ocupando o pensamento lá de dentro. Uma mente vazia, como dizia a vovó, oficina para o inferno trabalhar. Então veja, para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Aí a gente lembra quais são as obras do diabo. A palavra de Deus diz: ele veio para matar, roubar e destruir. Só que tudo isso é consequência de prioritariamente uma ação. Qual é esta ação? O texto diz: o príncipe deste século lhe cegou, quem lembra? O entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Aí vem Jesus. Quem é ele? Ele, você tem que entender que Jesus, ele tem um bordão enquanto prega, e ele diz assim: em verdade vos digo. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente aprende que a verdade não é uma mensagem, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E ele dizia: em verdade, sabe o que ele está dizendo? Eu sou a verdade que prego e sou a verdade que pratico, porque eu sou a verdade que sou. Ele é o verbo vivo feito em carne. Aí quando ele se manifesta na terra, ele vem para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra prioritária? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio para libertar o entendimento, ele veio para inaugurar o conhecimento de quem é Deus. Quem está entendendo, diga: eu aqui. Abaracaia Surya. Ibaia Shementri Kalamas. Olha para quem está do teu lado e diga: está tudo aqui. Você ficou sem graça? Olhe de novo e diga: está tudo aqui. Está tudo aqui, ó. Se Jesus trabalhar aqui, ele nem precisa trabalhar aqui. Porque quando ele trabalha aqui, quem trabalha aqui é você, quem trabalha aqui é você, quem trabalha aqui é você. Você trabalha em toda a sua forma de viver. Jesus não gasta tempo trabalhando aqui, ele trabalha aqui. Se ele trabalhar aqui, quem constrói do lado de fora é você. Quem derruba, quem levanta do lado de fora é você. Quem determina como é que vai ser do lado de fora é você. É você. Tem que deixar ele trabalhar aqui. Por que ele apareceu para Saulo num forte resplendor de luz? Completa para mim, por favor. Por que ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco num forte resplendor de? Abre essa boca, num forte resplendor de? Por que luz? Porque a palavra do Senhor, pela biografia que João escreveu de Cristo, ele é o único, João é o único, que começa a narrativa da biografia de Cristo e não se detém muito aos detalhes do nascimento físico de Cristo, mas na verdade da sua origem e da sua motivação. Diferente de Mateus, diferente de Marcos, ele vai começar a narrativa dizendo: no princípio era o verbo. O que é verbo, irmãos? Verbo é palavra. Deixa eu ver se você entendeu bem o que é verbo. O que é verbo? João vai dizer: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Amém? E a vida era a luz dos homens. E a vida é o quê? A vida era o quê? Vamos bem devagar. No princípio era o verbo. Está dizendo que ele não apareceu na concepção de João apenas no ventre de Maria. No ventre de Maria ele só se tornou carne. O que João está dizendo é que antes do haja cruz, ele estava no haja. No princípio era o verbo.
O verbo estava com Deus. Então ele está dizendo que ele estava com Deus no princípio com todas as coisas. Ele é muito claro dizendo que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E aí ele diz que no verbo está a vida. Então a vida está onde? Quem lembra? Verbo significa o quê? Então a vida está onde? A vida está onde? Isso não é um ritual, isso não é uma simbologia, isso é literal. Eu disse que isso é? A vida está na palavra de Deus, isso é literal. Isso é tão literal que quando você verifica o que João está escrevendo no capítulo 1 do seu livro, e você vai lá para poder se certificar no capítulo 1 do livro do Gênesis, você vai ver a narrativa da criação começando da seguinte maneira. No princípio a terra era o quê? Sem forma e vazia. Não havia nada, apenas trevas sobre a face do abismo. Vai ouvindo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é que se movia, gente? O Espírito de quem? Sobre a face das águas, num ambiente onde só havia trevas. Duas verdades. Primeira, não há lugar que Deus não se mova, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que isso significa? Que trevas não intimidam o mover de Deus. Ele se move aonde Ele quiser. Porém, há uma segunda verdade tão poderosa quanto a primeira. O texto é claro, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas quando você vai olhar Gênesis 1, preste atenção, a realização de mundo enquanto o Espírito de Deus se movia? Não há criação de nada. Pode olhar o texto. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está se movendo, mas não está transformando nada. Ele está se movendo, mas não está trazendo à vida nada. Ele está se movendo, mas não está construindo nada. E quando tudo muda, quando o versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis começa com a narrativa. E disse Deus, que é isso? Diga comigo, verbo. O que é isso? Agora traduza verbo e diga a palavra. Vamos lá, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então veja, Deus está se movendo, mas não realiza. Está bailando sobre as águas, mas não faz. Mas quando a Bíblia diz, e disse Deus, então veja, Ele não reage pelo seu mover, Ele reage pela sua. Deus só reage, só se manifesta através da sua palavra. A correspondência de Deus não é com mover. E acredite no que eu estou falando, porque eu sou pentecostal até o tutano e eu sei do que eu estou falando. Não é mover que corresponde à ação transformadora de Deus. Camilo, o que é que você está dizendo que está escrito? Mover não traz transformação. Pode ser até de Deus, mas não realiza nada. Agora, palavra traz transformação. E se a palavra trouxer transformação, ela trará o mover. Camila, eu não entendi. Mover sem palavra não faz nada, mas a palavra manifesta um mover transformador, criacionista de Deus. Criacionista. Não foi o mundo físico que apareceu por si mesmo. Na hora que você entender que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer outra coisa que você já tenha ouvido falar na sua vida, você vai entender que quem traz o físico para o mundo material é o mundo espiritual. O autor da carta aos Hebreus vai dizer, porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. A sua palavra. E disse Deus, haja luz. Completa o texto para mim. Com apenas uma, mas não é qualquer palavra, é palavra de isso. Com apenas uma, com apenas uma, isso. Não é qualquer palavra, a palavra de Camila não faz isso. É a palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Volta para João 1. Nele estava a vida e a vida era o fogo dos homens, é isso? Nele estava a vida e a vida era o poder dos homens, é isso? Abre a tua mente. Nele estava a vida e a vida era a
luz dos homens. Aí olha o texto como é fantástico. E a luz resplandeceu. Meu Deus. Que é isso? Já viu uma manhã com os raios de sol vazando as nuvens? Já teve a oportunidade de ter uma imagem dessa diante dos seus olhos? Já viu um quarto todo fechado, mas se tiver uma fresta pela manhã, você percebe o raio de sol entrando ali, atravessa. Meu Deus. Oh meu Deus. E a luz resplandeceu nas trevas. A luz não tem medo das trevas. A luz não se intimida nas trevas. A luz brilha nas trevas. Quanto mais trevas, mais a luz aparece. Quanto mais trevas, mais brilhante a luz é. As trevas são pano de fundo para a manifestação perfeita de uma luz brilhante. Oh meu Deus do céu. A luz resplandeceu nas trevas. Olha para o teu irmão aí agora e diga assim: quem tem palavra? Tá fraco, diga, quem tem palavra? É luz. Diga, é luz. Pega na mão dele aí, na mão dela, segura por favor, vai. Segura de qualquer jeito, não. Deixa essa pessoa perceber que essa noite ela sentou do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Aperta a mão dele, a dela, e diz assim: brilha. Diga, brilha. Diga assim: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A luz resplandece nas trevas. Não tenha medo. Não tenha medo. Vou contar de 1 a 3, tu vai olhar para alguém e vai dizer: resplandece. Mas é para falar desse jeito. Não é possível que o Roca tenha mais voz do que você. No 3 você vai dizer: resplandece. É 1, é 2, é 3, diga! Resplandece, meu filho. Que medo de brilhar é esse? Ai, Camila, vão achar que eu quero fazer para aparecer. Irmão, não é que a gente quer fazer para aparecer, mas o que a gente carrega aparece. Que medo é esse? Que perturbação é essa? Gastamos muito tempo da nossa energia expulsando as trevas. Ouça isso. O livro do Gênesis não é apenas um compêndio de informações que detalha a criação. O livro do Gênesis, através das informações que detalham a criação, ele revela os princípios pelos quais Deus se move e opera. Por isso é o livro do princípio. Não só de como céus e terras foram construídos, mas as motivações pela qual Deus operou. Por exemplo, no 7º dia Deus descansar, me responda, e ele se cansa? Ele se cansa? Ele se fadiga? Nem pálpebras o texto faz alusão de que Deus tenha. Ezequiel viu, João viu, Daniel viu, todo mundo viu, em tempos diferentes. E de acordo com as características físicas que eles contemplaram, eles disseram: eu vi que os seus olhos eram como chamas de... Vá olhar no grego, isso faz alusão a uma imagem de alguém que não possui pálpebras. Aí você entende por que na revelação de Davi, ele canta dizendo: eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Ei, Deus não pisca. Ah, eu queria ter 10 bocas agora para dar 10 glórias de uma vez só. Você é louco, meu. É o Deus que você serve. Gastamos muito tempo, ouça isso, da nossa energia expulsando trevas. Sabe por quê? Porque está faltando luz. Quem tem luz não gasta tempo expulsando, só chega e resplandece. Olha isso. Você não vai encontrar, e eu estou falando de princípios, Gênesis capítulo 1. Você não vai encontrar em Gênesis capítulo 1, Deus se movendo em trevas, ou melhor, sobre a face das águas, ali no abismo, e dizendo assim: saiam trevas.
Alguém entendeu? Não é um poder de fala que expulsa. Você vai ver pessoas que têm o poder de fala, mas não têm a autoridade para intimidar as trevas. E por que não tem? Porque não entendeu e não foi ministrado conforme o que Jesus nos orientou em João capítulo 15. Vamos para João 15 rapidinho, olha isso aqui. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Toda vara que estando em mim der fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Primeira verdade: como pode uma única videira ter dois tipos de vara, se todas as duas varas estão na mesma videira? Quem é a videira? Quem é a videira? Como pode? Então preste atenção. A vara que dá fruto está em Jesus, e a que não dá fruto também. É o que ele está contando. Quem está entendendo, diga amém. Então qual é a vara que está em Jesus? As duas. E como pode, se as duas se alimentam da mesma videira, são cuidadas pelo mesmo agricultor? Se Jesus é a videira, o agricultor é quem? Como pode uma vara florescer, uma vara frutificar e a outra não frutificar? Aí Jesus explica: se vós estiverdes em mim. Agora vamos lá. Quantas varas estão nele? As dos dois tipos. Se vós estiverdes em mim, de novo, quais estão nele? Agora vem o segredo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas estiverem em vocês. Olha o que ele está dizendo. Não é sobre o quanto você tem de mim, é sobre o quanto eu tenho de você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes, eu gosto mais da versão Almeida corrigida e atualizada, elas permanecerem. Sabe o que ele está dizendo? Não basta vocês saberem quem eu sou, eu preciso saber como eu me vejo em vocês. Só tem uma maneira de Deus ver Cristo em nós. Nenhuma outra é possível. Só tem uma maneira de Deus reconhecer Cristo em nós, pela sua palavra. Jesus está dizendo: se quando o mundo, se quando meu Pai, seja quem for, olhar para você e ver as minhas palavras dentro de você, você será um Cristo, um pequeno Cristo, um cristão. Só que veja, quantas pessoas você conhece que conhecem a Deus? É apenas para refletir. Quantas pessoas você conhece que fazem campanhas na igreja? Quantas pessoas você conhece que conhecem a Deus e podem testemunhar o quanto já foram abençoadas por Ele? Quantas pessoas você conhece que não estão membradas a nenhuma igreja, ou seja, não estão ligadas ao corpo de Cristo na terra, mas que quando oram se quebrantam, quando louvam se derramam, são corações quebrantados, são almas sedentas. Mas eu preciso te falar, não são salvos. E por que não são salvos? Porque não é sobre o quanto eles conhecem de Deus, é o quanto Deus se vê neles. E só tem uma forma, e não é através de nenhum ritual, por mais eclesiástico que ele pareça. Só tem uma forma de Cristo ser revelado na gente. E qual é a forma? Pela sua palavra. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e isso será feito. Por quê? Porque o Pai não corresponde quem me conhece, o Pai corresponde quem vive a minha palavra. O Pai corresponde à própria palavra dele. Deixa eu te falar isso aqui, não é a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, a quantidade de zeros que tem na sua conta corrente, ou o saldo devedor que determina o seu relacionamento com Deus. É o quanto ao orar você está apto para falar as palavras de Deus. É o quanto você entende os princípios pelo qual Deus opera e pelo qual Ele quer se
se revelar em você. Então não basta eu vir a um culto e sentir a presença dele quando ele está presente. A pergunta é, se quando eu chego em casa, ele se manifesta onde eu entro. Não porque eu vim no culto, mas porque ele volta para casa comigo. Quando o culto acaba, é sobre isso. É isso, olha para alguém e diga, é isso. E com quem que ele volta, Camila? Ele só volta para casa com quem permanece. Se você não permanece, você só desfruta da onde ele se manifesta coletivamente. Camila, mas eu posso viver da misericórdia de Deus? Pode. Pode ser que orando em casa você ore e ele te ouça. Eu não vou garantir que ele te responda, porque Deus ouve todas as orações, mas só responde as que lhe correspondem. Agora veja, tudo isso baseado em quê? Na revelação de que a manifestação da luz é a manifestação da palavra. Quem entendeu isso, diga amém. Então quando a palavra se manifesta, a luz resplandece e as trevas não prevalecem. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, nele estava a... Então você aprendeu comigo, leva esse princípio para casa. A vida está onde? Na palavra de Deus. Foi ela que criou tudo. Vou perguntar de novo, finge que isso não aconteceu. A vida está onde? Quer vida? Vai para a palavra. Quer ver Deus trazer à existência o que não existe? Vai para a palavra. Quer cantar e ver cadeias se moverem? Cante a palavra. Quer ver orações serem respondidas? Ore a palavra. Procure na Bíblia os homens que Deus respondia rapidamente, Elias. Procure na Bíblia os homens que Deus respondia rapidamente, Abraão. Procure na Bíblia os homens que Deus falava tete a tete, Moisés. Agora dá uma olhada e veja uma característica em comum entre eles. Qual? Eles oravam não o que queriam, eles não oravam suas emoções. Dá uma olhada como é que Moisés convence, abre aspas, convence Deus, fecha aspas, de deixar de destruir o povo por causa da rebeldia deles no deserto. Deus está irado, aí chega para Moisés e diz assim: Moisés, tira o teu povo da minha presença, porque no furor da minha ira eu os consumirei. Deus já vem para Moisés com a decisão pronta de destruir o povo lá no deserto. Quem está comigo, diga amém. Aí Moisés vai conversar com ele. Olha como Moisés vai dizer para ele, pastor Walter. Ele vai dizer assim, logo de cara: meu povo não, teu povo. Por que Moisés consegue falar isso? Porque ele se lembra que em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor apareceu para ele, o Senhor não disse vai libertar o teu povo, o Senhor disse vai libertar o meu povo. Aí ele guardou a palavra. Vem comigo, ele guardou a... Aí quando Deus diz, eu vou destruir teu povo, ele diz, meu povo não, teu povo, porque tu quando me chamou, tu disseste, vá libertar o meu povo. Aí Deus continua, e olha Moisés argumentando com Deus na palavra. Aí Deus diz assim para ele, Moisés, eu vou eliminar essa geração, vou começar uma geração nova a partir de você. Aí olha Moisés, e como vai ficar o que tu disseste a Abraão? O cara tem palavra, irmão. Debacando remaia súria. Não tenta convencer Deus com lágrima de vitimização, não. Não tenta convencer Deus com sentimentalismo barato. Olha o que fizeram comigo, meu irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e assim como Moisés, comece a lembrar o que foi que Deus disse a respeito da tua casa, o que foi que Deus disse a respeito da tua família. E ao invés de dizer, tá doendo papai, comece a dizer, eu não abro mão do que tu disseste que faria, tu disseste que salvaria, tu disseste que libertaria. É palavra que gera a ação de Deus. Palavra. Oh, escute isso. Então
A vida está na palavra. A vida está onde? A vida está onde? Não é só palavra, irmão, não me irrita. A vida está na... É de Deus. É de Deus. Palavra de Deus. É palavra de Camila, é palavra de Deus. Se Camila começar a pregar o que pensa, você não fica. Se fica, você não sai satisfeito o suficiente. Eu não tenho o poder de preencher, de curar agruras da sua alma. Você só está aqui e volta todos os dias, desde que a palavra de Deus se manifeste. Ouvi uma frase hoje e achei incrível. Uma psicóloga que eu amo muito disse assim: congregue o mais próximo da sua Bíblia. Ela quis dizer o seguinte: não importa qual é a distância, se a igreja que você decidiu servir está na palavra, vale qualquer caminho para chegar nela toda semana. Vale qualquer caminho. Eu achei fantástico, porque é uma realidade. Então vamos lá. A vida está na... Isso, a vida está na palavra de Deus. E ela se revela como a tipologia bíblica utilizada para falar da manifestação da palavra de Deus, de Gênesis até a revelação de Cristo no Novo Testamento, é luz. Por isso a primeira manifestação da palavra de Deus, ao dizer haja luz e houve, imediatamente as trevas já foram cerceadas, já começou a impor limites. Quem está ouvindo, diga amém. Vai para João 1 e a gente volta para Atos 9. João 1. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Deus está dizendo: vou te usar com muito poder e autoridade. Deus vai levantar essa igreja como um farol nessa cidade. Cada dia mais. Cada dia mais. Porém, o que você precisa entender? Luz não gasta energia expulsando trevas. Ela usa a energia resplandecendo o máximo que ela pode. Assim, aonde ela estiver, aonde ela entrar, ela vai fazer a diferença. Gaste menos energia falando dos deuses dos outros, mesmo que seja para denunciá-los, e use mais a sua energia para falar do seu. Você terá maior poder de irradiação, de emancipação. O que Deus vai fazer em Cristo agora na conversão de Saulo? O texto diz que vai cercá-lo no caminho de Damasco. E ele foi cercado por um forte resplendor de fogo. Você leu comigo o texto. E Saulo, a caminho de Damasco, foi cercado por um forte resplendor de luz do céu. Diante daquela luz, quando ele perguntou: quem és, Senhor? A luz respondeu para ele: eu sou Jesus. Então Jesus apareceu para Saulo em quê? Em luz. Nele estava a vida, e a vida era a... Por que apareceu em luz e não numa sarça flamejante, como fez com Moisés em Êxodo 3? E eu querendo uma toalhinha, gente. Assim são as coisas de Deus. Está tão perto e a gente não nota. Eu preciso mesmo, não é por nada não. Mas é bom quando a igreja nos dá liberdade, né? Não fica secando a gente. Acabou. Tão crente a beça, hein? Foi cercado por um forte resplendor de luz. Diante daquele resplendor, prostrado no chão, ele diz: quem és, Senhor? E o Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque cercado num forte resplendor de luz. Isso aqui dá para entender, é tão simples, tão simples. Jesus é a maior prova. Jesus é a maior prova que não precisa ser raso para ser simples. De maneira simples nós vamos entender isso aqui. Dá para traduzir até no campo da caricatura. Você quer ver? Quando uma mulher está gestante e ela vai ter o seu filho, é muito comum as pessoas dizerem que ela ela concebeu, ela deu vida ao dar a luz. Coloca o menino, a menina ao mundo, dá a luz. Fala sobre tudo aquilo que é concebido e não pode voltar. Isso aqui é tão princípio de Deus e é tão fácil de ser compreendido, que Albert Einstein nunca demonstrou que professasse a nossa fé, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, como disse Paulo aos Efésios. Mas ele vai dizer uma coisa que fisicamente ele vai comprovar. E ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento é algo que uma vez que a sua mente chega ao conhecimento de algo que ela não sabia, ela é dilatada fisicamente. E ele diz que uma vez que você chega ao conhecimento de algo que você não sabia, sua mente se dilata e é impossível. Eu disse que é? Eu não. Este homem incrível que passou pela Terra, Albert Einstein, ele disse, é impossível que essa mente volte ao seu estado original. Ou seja, ela não pode mais fingir que não conhece o que passou a conhecer. Ela não pode mais fingir que não viu aquilo que ela viu. Ela não pode mais fingir que não sentiu aquilo que um dia ela sentiu. Ela expande e não pode mais voltar ao seu estado anterior. Agora, quando Paulo chega ao conhecimento de que ele está cercado por um forte resplendor de luz e que essa luz é Jesus, ele vai chegar ao conhecimento de algo que ele não sabia. O que é, Camila? Que o Jesus que ele achava que era um charlatão é poderoso de verdade. Não está falando com ele em forma física, corpórea, mas está falando com ele abertamente, numa luz, que ele ouve a voz nessa luz. De mãos espalmadas no chão, Jesus fala com ele e diz para ele, levanta, entra na cidade e lá eu vou te dar as orientações do que te convém fazer. Quando este homem levanta, ele já não é o mesmo que caiu, expandiu com uma única palavra. Ei! Dá uma olhada que você vai ver que na conversão de Saulo, Jesus não deu um seminário para converter ele, não. Deu não, é só você olhar o texto. Chegou, luz, cercou, ficou impactado porque ele sentiu o que nunca sentiu, viu o que nunca viu, ouviu o que nunca ouviu. Imagina a voz de Jesus na primeira pessoa. Imagina a voz de Jesus dizendo para um homem, eu sou Jesus. Sai fora! Você é louco? Meu baterista, vem me ajudar aqui, meu tecladista, vem terminar comigo aqui. Camila, mas não é nada teu, olha que é tudo nosso, hein? Jesus disse. A experiência que ele viveu fez ele entender que ele estava diante de uma autoridade maior do que todas as autoridades que ele já conheceu na vida dele. Escute isso aqui, e isso foi o suficiente para ele entender que ele estava diante de uma autoridade e precisava reconhecer o seu senhorio. Levanta-se dali já sendo outra pessoa, vai para a rua e entra na casa que Jesus orientou a entrar. O perseguidor vai virar irmão. Se eu te falar que eu preguei isso tudo para entregar só uma profecia. Quando eu digo isso tudo, eu estou dizendo de uso de tempo, gente, pelo amor de Deus. Para entregar uma coisa só para você.
O que é, Camila? O nosso comportamento de aprofundamento nas Escrituras Sagradas, o nosso comportamento de leitura bíblica, o nosso comportamento de corrigir as motivações do nosso coração no filtro da palavra. Olhe para cá. O núcleo, a célula onde você opera, onde você trabalha, aonde você é integrante, a igreja onde você congrega. Escute isso aqui: não é o tanto que você pula, não é o tanto que você roda, não é a quantidade de línguas que você fala ou interpreta que vão fazer a diferença nesses últimos dias na igreja. Aquilo que vai fazer a diferença e fará a América Latina viver o maior avivamento que ela já viu e viveu desde a década de 80, para um novo tempo que prepara a igreja para o arrebatamento, é um despertar na palavra. É uma igreja que vai se inspirar na palavra, ela vai orar a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra, manifestar a palavra. Eu declaro que os nossos jovens vão ir para a rede social, não para dizer eu penso, eu acho, mas para dizer a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. É assim que está na palavra. Escute isso. Menos energia para expulsar trevas, mais energia para ser luz. Ao invés de só dizer sai, sai, sai. Eu não estou dizendo que a gente não trabalha assim. Eu não estou dizendo que Deus não nos usa assim. Eu não estou falando que não há em nós poder para a expulsão e libertação. Claro que há, só que este não é apenas a única forma de poder. Eu quero transcender e você também. Como assim, Camila? Você pode entrar num território e expulsar o inimigo, mas sabe o que pode acontecer também? O que aconteceu com Jesus em Gadara. Quando ele entrou, ele não procurou o diabo, foi o diabo que procurou ele e falou: já vieste nos atormentar? Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Você não vai precisar caçar demônio, é o demônio que vai te procurar para pedir permissão para ir embora. Desde que você esteja na palavra, busque a palavra. Seja luz. Olha para quem está do teu lado e diga: seja luz. Está fraco, diga: seja luz. Sacode ele e diga: resplandeça, resplandeça, resplandeça. Não pode uma candeia ficar embaixo da cama, o lugar dela é no velador. Uma cidade fortificada não pode ser escondida. Pastora, Deus está me dando uma visão. Desde a hora, pastor Walter, que eu estou pregando, é um farol bem alto e bem grande aqui em Uberlândia, e Deus está dizendo a vocês: seja luz. Me dá só um pouquinho mais de gás para eu terminar, só mais um cadinho. Me alivia o compressor. O som tá ótimo, eu é que tô rouca e meio surda. É sério, por isso que eu tô pedindo ajuda, porque o som tá perfeito, eu tenho certeza disso. Olha de novo para alguém e diga: seja luz. Irmão, sabe o que eu queria? Eu queria um som de luz. Que som é esse, Camila? Aquele som que estende com pedal. Uma coisa assim que vai e não volta, sabe? Faz um negócio assim que... Isso aí, você sabe fazer som de luz. Glória a Deus. Vai nos pratos um som de luz junto com o teclado. Aquele que habita entre os louvores está dizendo a Lagoinha de Uberlândia: resplandeça nas trevas, seja luz, seja luz, seja luz. Não ande cabisbaixo, levanta a tua cabeça. A palavra de Deus está em vocês. Sejam luz. Jesus, ele deixou tão claro, ele disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Davi disse: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés. Eu só preciso de lâmpada se eu estiver num lugar que está
escuro. Vem comigo. Eu só preciso de lâmpada se eu estiver num lugar que está... Deus está dizendo, quando você está de posse da minha palavra, você não precisa ter medo de caminhar em lugar nenhum. Aonde você entrar, aonde você andar, qualquer beco, qualquer valado, qualquer viela, você vai entrar na autoridade de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem está de posse da palavra não fica sitiado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus te garante, a palavra de Deus te capacita, a palavra de Deus te reveste, a palavra de Deus te levanta, a palavra de Deus te sustenta, a palavra de Deus te protege, a palavra de Deus te fortalece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quem está na palavra tem confiança, quem está na palavra tem segurança. Eu quero orar por você agora. Pegue a sua Bíblia. Se ela estiver no celular, abra no aplicativo da Bíblia. Paulo se converteu num forte resplendor de luz do céu que o cercava. Responda para mim. Jesus deu um seminário inteiro para ele, para convencer. Foi só uma experiência com a luz. Deus está dizendo, quando tu estiver cheio da minha palavra, você não vai precisar gastar tanto tempo para convencer as pessoas. Uma sentada numa viagem de ônibus, a pessoa vai estar do lado de uma luz. Vai sentir a experiência de ficar ao lado de alguém que está cheio da palavra. Eu declaro que essa semana ainda, quando você começar o teu trabalho, vai ter gente dizendo, fulano, tu está estranho. Toda vez que eu chego do teu lado, eu estou me arrepiando. É a luz resplandecendo nas trevas, e as trevas não prevalecendo contra ela. Olha para cá, igreja. Isto não é apenas um livro. Se isto fosse só um livro, ele não seria tão perseguido pelos corruptos. Se isso fosse só um livro, Hitler não havia procurado na biblioteca ser o primeiro para ser queimado. Isso não é só um livro. O imperador da Coreia do Norte odeia esse livro, porque ele sabe que quando a palavra se manifestar na Coreia do Norte, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória, 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 glória. Quem já pisou? E quem já pisou? O Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, amar pela glória, a glória de David, pastor David, estava ali sentindo essa glória da qual estamos cantando, e me veio aquela canção que diz assim: que se abra o céu, teu reino venha, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Segura só um pouquinho, porque tem uma parte dessa canção cuja autoridade profética precisamos estar preparados para recebê-la. Não me deixem sozinho, dê uns 2, 3 passos aqui para frente.
Tem uma parte dessa canção que diz assim: que os céus fechados se abram. Deus quer trazer livramento nos ares. Quem sabe para que direção fica o aeroporto de Uberlândia? Metade da igreja vai virar em direção ao aeroporto de Uberlândia. Somente metade, só daqui para lá. A outra metade estenda a mão somente para o céu. Somente para o céu. Quem está ligado no espiritual sabe que por esses dias a batalha tem se dado nos ares. Mas a igreja é correspondente de Deus aqui na terra. Às vezes a gente fica esperando que Deus envie algo do céu para a gente adotar um comportamento aqui na terra. Mas nós estamos equivocados, porque a oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Ela diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas olha como ele diz: assim na terra como é no... Quando você está de posse da palavra, Deus não precisa mais mandar um comando de lá, porque você já tem a orientação daqui. Só que você fica esperando sinais de lá. Só que o que ele está ensinando é que a ligação para o céu descer não é feita do céu para a terra, ela é feita da terra para o céu. Quando ele diz assim na terra como é no céu, lá já está pronto. Quem precisa se posicionar somos nós. Lá já está pronto. Quem precisa liberar a palavra somos nós. Vocês estão entendendo? Então metade daqui para lá aponta para o aeroporto, mas não pensa só em Uberlândia não. Todos os aeroportos que virem na tua cabeça, traz na tua boca agora: Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, Galeão, Uberlândia, São José do Rio Preto. Vai lá, meu irmão, eu não tenho como pronunciar sozinha. Todas as cidades que você se lembra que tem aviões de pequeno, médio e grande porte, comece a apresentar. Se você conhece o nome de empresas que fretam aviões de pequena carga, comecem a apresentar. Bora, igreja, quer ser farol? Então resplandeça. Deus está dizendo: o que eu tenho para fazer aqui vai abençoar outras cidades e outros estados. E vocês que estão aqui, levanta a mão para o céu e começa a pedir: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós ligamos nesta noite aqui na terra livramento para o Brasil, livramento para o tráfego aéreo, livramento nos ares. Abre a boca, meu filho, e comece a liberar a palavra. Livramento, Jesus, vai guardando as empresas aéreas, vai guardando os crentes e os civis, os cidadãos a bordo, vai guardando, Senhor. Bora, meu filho, quem está ligado comece a clamar. Toma os ares da América Latina, do Brasil, do extremo norte ao extremo sul, do Iapoque ao Chuí, do oeste ao nordeste, toma o centro-oeste, toma o sudeste, o leste, em nome de Jesus. Começa a dizer: vem o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Profetize com esta canção: que se abra o céu. De mãos estendidas, declare. Declare. Nossa fé está no nosso. Você pode fazer melhor do que isso. Abre a boca. Se abra o céu. Isso. O teu reino vem. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Vai. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Declare. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Só a bateria em som de guerra com a igreja. Diga que isso é guerra.
terra e a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Declare. Guarda, Jesus. Cerca de conhecimento, cerca de entendimento, dissipa toda a ignorância. Joga por terra, Senhor. Oh, Pai, tudo aquilo que vem para retardar o nosso entendimento, em nome de Jesus. Diga bem suave, que se abram. Que se abra o céu. O texto de João diz: e a luz resplandeceu nas trevas. Toda a ignorância de Saulo foi dissipada num único encontro com Jesus. Irmãos, um encontro destruiu anos de mentoria equivocada. Um encontro verdadeiro com Jesus destruiu anos de religiosidade. Um encontro com Jesus destruiu crenças antigas e aparentemente irremovíveis. Apenas um encontro. Eu acho incrível isso, sabe por quê? Quando uma alma se rende para Jesus e faz como Paulo, se rende diante dele, a igreja, eu, você, a gente vê uma pessoa, Jesus vê uma geração inteira. Na minha casa, na família Barros, ninguém conhecia Jesus, ninguém. Já havíamos ouvido falar sobre Deus, mas sobre Jesus, nunca. Aí o irmão mais novo da minha mãe parecia um palitinho de fósforo, meu tio Jorginho. Foi num culto um dia, não tínhamos nenhum de nós lá, e ele voltou para casa e disse para minha avó: mãe, eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha família é muito grande, reunião íntima, só nós somos 60, só o núcleo, nós somos muitos. E ninguém nunca tinha tido um encontro com Jesus, até que um dia meu tio entrou numa igreja, a convite de alguém, e encontrou-se com Jesus. Voltou para casa com a mente virada e falou: agora eu sou de Jesus. Passaram-se alguns anos. Mãe, a senhora tem quantos anos de convertida? Minha mãe tem 22, então isso deve ter o quê? Uns 25 anos? Por aí, entre 25 e 26 anos. Até 25 anos atrás, não havia um Barros que dissesse que sua vida era de Jesus. Mas você vê, depois que meu tio Jorginho foi, sabe o que eu posso falar para você hoje, mais de 25 anos depois? Que não há um Barros que não sirva e reconheça que só o Senhor Jesus é Deus, é o único suficiente Salvador. Não há uma criança na minha família que não seja apresentada na igreja. Não há um jovem que não conheça a palavra de Deus. Não há um idoso que não saiba que Jesus é o Senhor. Por causa de uma pessoa, um encontro. Quando eu entreguei minha vida para Jesus,
Eu fui de bermuda curtinha, barriga de fora. Muita gente já conhece isso aqui. Camisete do Piu Piu e tênisinho do baile. Sentava no último banco e eu dizia: eu amo Jesus. Mas sabe qual era o meu problema? Eu estava na videira, eu conhecia Ele, eu ia aos cultos, mas Ele não estava em mim, porque eu não tomava uma decisão. Aí eu sentava no último lugar da igreja. E nesse dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava com essa roupa, porque o baile mudou o dia. Era sábado e nesse dia ia ter evento especial no domingo. Aí eu falei: eu vou para a igreja e depois do culto eu vou para o baile. Olha a mente. Eu dizia para Deus: Deus, eu não consigo ser crente. O Senhor sabe que eu não consigo, porque eu fico com um pé lá e o outro cá. Ele dizia: não, o que tu não consegue é ser ímpia, porque se tu conseguisse, tu ficava com os 2 pés lá. Jesus fala com a gente. Só que isso não fazia de mim uma salva. Porque deixa eu te explicar. Nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. Você pode vir, pode participar, pode sentir Deus, mas só uma confissão pública de fé coloca seu nome no livro da vida. E não foi Camila, não foi igreja católica, nem igreja evangélica. Foi Jesus. Isso está acima de tudo que você já ouviu sobre religião. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: porém aquele que se envergonhar de mim, também será envergonhado diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. Veja, a maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha de se aproximar. Aí você diz: poxa, então Deus entende, mas não aceita, porque sua vergonha não pode ser maior do que sua decisão de fé. Camila, o que eu faço com a vergonha? Mete ela no bolso e vem com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Aí nesse dia, para encerrar o enredo, estou eu lá atrás, o pastor disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis. Como eu sempre gostei de português, eu dizia: está, advérbio de tempo. Tudo que está não é permanente, é passageiro. Aí eu olhava para mim, para os irmãos da igreja, e eu dizia: como é que eu vou lá? Olha como eu estou. E ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis. E a gramática gritava em mim: está, advérbio de tempo. Tudo que está não é permanente, vai passar. Eu olhava para mim e eu dizia: olha como eu estou. E o Espírito Santo usava o que eu sabia para me dizer: está, tudo que é estado é passageiro. Vinde a mim, todos vós que estáis. Aí eu percebi que ele não estava chamando os bonzão, os santos. Eu percebi que ele estava chamando os arrebentados que nem eu. Porque ele dizia assim: ó, todos vós que estáis cansados, oprimidos, atribulados. Irmão, não tinha mais oprimido que eu não. Falei: é comigo. Mas ele está dizendo que isso é só um estado. Aí eu disse assim: ó, eu não me garanto, eu vou no teu nome. Eu não sabia que era tão poderoso, porque eu dizia assim para ele todo culto: quando eu largar essas coisas eu vou, quando eu largar essas coisas eu vou, quando eu largar essas coisas eu vou, quando eu largar essas coisas eu vou. Aí um dia ele me disse: quando tu vier, tu larga essas coisas, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Vou contar de 1 a 3. No 3, só vai levantar a mão quem está como eu estive um dia, afastado, distante, distraído, vem no culto, mas não sabia que tinha que tomar uma decisão. Ai, Camila, tem que falar? Tem!
Não, mas eu vim aqui todo domingo. Camila, eu até dizimo nessa igreja. Pode dizimar nessa, na próxima, na que você frequentar. Isso não é garantia de ter o nome no livro da vida. Não, Camila, mas é que eu sou desviado. Não me irrita. Desviado não frequenta culto. Que desviado é você que sábado à noite está na casa de Deus. Não, eu vim porque eu gosto. Tu veio porque tem temor, porque tem saudade. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Você é de Jesus, meu filho. Você é de Jesus, minha filha. E hoje eu não vim falar do teu passado, eu vim falar do seu futuro. Ananias disse: de muitos ouvi, e era tudo verdade, mas o Senhor disse para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Duas coisas, Deus está dizendo para Ananias: Ananias, não importa o que você ouviu de muitos, importa o que você está ouvindo de mim. Sabe o que é que Deus está dizendo para Ananias? Não importa quem é Saulo na boca deles, importa quem é ele na minha boca. Vaso escolhido. Segunda coisa, eu não vim aqui, Ananias, pedir tua opinião sobre ele. Eu vim aqui exigir tua obediência. Não me importa quem ele é para muitos, importa quem ele é para mim. Entendeu? Se você está aqui hoje e é o Saulo que precisa voltar e se render, você vai levantar a sua mão bem alto quando eu disser 3. No 3, se você se afastou, se você voltou a frequentar a igreja, mas não fez ainda uma aliança, não reconciliou, ou se você está vindo a primeira vez, mas nunca tomou uma decisão pública de fé, você vai levantar a sua mão e vai manter ela estendida até que eu te veja. Eu conto 1. Lagoinha de Uberlândia entra em intercessão agora pela vida daqueles que Deus quer cercar de luz hoje aqui. Eu conto 2. Todo engano será quebrado e jogado por terra. Faça como Saulo e seja fiel à sua experiência com a palavra de Deus nesta noite. Se o Senhor falou com você e você é o Saulo, o homem, a mulher que ele veio encontrar nesta noite, renda-se a esse encontro. Eu conto 2,5. Camila, sou eu sou essa vida, eu preciso fazer essa aliança com Deus. É você? 3, levanta a mão e bota ela lá em cima e fica com a mão estendida. Fica com a mão estendida. Só vocês que estão de mão estendida, estende a mão assim, ó, só para eu ter certeza. Você que está estendendo sua mão, pede licença para geral que está do teu lado vir aqui na frente agora, vem. Que eu vou orar por vocês. A igreja permaneça de pé. Sai correndo do seu lugar e vem. Camila, eu vou falar alguma coisa, você vai botar o microfone na minha boca? Vou não. Fica tranquilo, eu só quero você no altar para ter certeza que você é a vida, você é a alma que veio se entregar para Jesus hoje aqui. Cola bem aqui no púlpito para a gente tentar caber, fazer caber todo mundo. Oh, meu Deus. Vem. Assim como você está, vem, filho amado, vem em meus braços. Expande a lateral, gente, expande. Deixa o povo entrar para a lateral, ó. Tem lugar para lá, ó. E bem seguro te conduzirei. Ô glória, filho amado, filha amada, vem! Lhe falarei contigo, oh meu, te envolverei. Quero olhar Estenda as suas mãos diante do altar, igreja. Eu sei que a Lagoinha tem um jeito muito especial de receber os Saulos.
Eu sei que tem muitos Ananias de Deus aqui. Vou pedir a pastora, o pastor, a quem de direito, para ir se aproximando, porque a igreja tem um jeito muito especial de receber. Então eu vou apenas orar e vou passar para a pastora. Vamos orar por eles, igreja? Toda a igreja pode estender as mãos em direção ao altar de Deus nessa noite? Glória a Deus. Eu declaro que sobre a vida de todos esses que estão no altar e sobre a vida de todos esses que estão na igreja, não haverá mentira, não haverá engano que te engane. As máscaras vão cair por terra diante da revelação da palavra de Deus na sua vida. Ninguém vai te enganar. Toda arma forjada contra ti não prosperará, não vai prevalecer contra você. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que nós seremos farol para as nações, luzeiro no mundo, aleluia. Filhos da luz, filhos da obediência da palavra do Deus vivo. Comece a orar por essas vidas no altar aqui agora. Quando eu ouvir você começar a orar, eu entro na oração. Vem, comece a orar, comece a abençoá-los. Ore, ore, Lagoinha, comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja agora, por todas essas almas rendidas e decididas diante do teu altar. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada senhor, cada senhora, cada criança, cada um que se rende, que te reconhece. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Perdoa os seus pecados. Dá ele a ela a certeza do perdão dos seus pecados. Faça uma coisa nova. A partir desta noite, inaugura um novo tempo, uma nova história, como tu fizeste na vida de Saulo. Faça na vida deles um novo tempo, uma nova história. Eles te reconhecem como Senhor, eles te reconhecem como o único e suficiente Salvador. Por isso eu te peço, cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos a salvação das suas almas, nós ligamos a regeneração da sua vida, nós ligamos o seu nome no livro da vida. Nós ministramos sobre ti agora a libertação completa, ministramos sobre ti agora alegria, 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 alegria do Espírito Santo, alegria da salvação, alegria da presença de Jesus. Que caia por terra toda depressão, toda acusação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Recebe-os, Senhor, na tua presença. Coloca seus nomes no livro da vida e glorifica, 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 glorifica o teu nome na vida deles, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um graças a Deus? Eu vou passar para a pastora agora. Isso, vai, pastor.